que a gente fala numa hora como essa? Eu juro que eu queria ficar calado. Gostaria de ficar quieto, assim como fica a direção do Vasco. Porque eu tenho certeza, vou tirar o Fernando Diniz, se o Felipe Loureiro fosse para a entrevista coletiva, com a sua eloquência, com a sua capacidade de convencimento, se fosse perguntado sobre o jogo de hoje, ele ia dizer: foi a altitude. Ok. A gente perdeu um jogador cedo, o Lucas Piton, fomos expulsos e tivemos um jogador a menos e aí ficou complicado. O time deles é um time acostumado a jogar nessa condição. Foi o gramado muito pesado. O que mais? A bola a rarefeito, muito preocupante. O time deles está em atividade, está jogando. Então, muito mais ritmo de jogo. Sabe qual é o mal de vocês? Sabe qual é o mal de vocês? Da atual direção do Vasco? É que vocês tacaram pedra durante muitos anos em todos os erros que todos vimos. E vocês estão conseguindo fazer pior. Muito pior. Vocês dão muitas desculpas, mas vocês são incapazes de pedir desculpas ao torcedor do Vasco. Porque o presidente do Vasco sumiu, desapareceu. Desapareceu. Tá lá no CT, fala lá do espaço Gatorade, fala lá de uma... Agora só aparece via site, dando aspas. Talvez tenha sido orientado para não falar. Ok. O diretor técnico estava em Quito de regata e bermuda como diretor técnico do Vasco, indo fazer compras. Por que tirou o uniforme do Vasco? Por que não foi? Os outros estavam de uniforme do Vasco. Sabe, é uma coisa que parece que é mais do mesmo. Então eu, aos 55 anos de idade, vou estar aqui todo pós-jogo explicando as vergonhas que vocês estão fazendo a gente passar? Não vou me estressar, não. Vocês não merecem o nosso estresse. Vocês não merecem a nossa tristeza. Vocês não merecem a nossa vergonha. Sabe por quê? Porque a postura de vocês é nítida de quem parece que não tá achando que tá ruim. Porque se tá ruim, o que vocês estão fazendo? Se tá ruim, por que não vem a público dar uma satisfação? Por que não vem a público e traz alguma solução? Porque, olha, não tá legal não, gente. Vocês que estão aí dentro da direção do Vasco, eu não sei qual é o mundo que vocês estão vivendo. Não sei, absolutamente não sei. De uma direção que eu digo de novo que, diferente das muitas outras que passaram pelo Vasco e fizeram todas as lambanças possíveis e imagináveis. Possíveis e imagináveis. Mas sempre estavam com problema de penhora, problema de grana represada e conta bloqueada e tribunal da CBF e política, sabe, vivendo debaixo de liminar e o candidato A e o candidato... Essa gestão não tem nada disso. O Vasco está, por exemplo, hoje, recebendo mais uma informação do News Old Boys, que o Vasco está mais sujo que pau de galinheiro, transferban. E aí qual é a justificativa? Não, o Vasco vai buscar porque o Vasco está em RJ. Imagina só isso para o mercado. Todo mundo que tinha que receber dinheiro do Vasco recebe a seguinte informação: você vai para o final da fila para receber. Sabe quem é que vai fazer negócio com o Vasco? Ninguém. Só um louco vai fazer negócio com o Vasco. Eu não sei se eu vou receber. E se eu for receber, vou receber no final da fila. É a regra. Então a gente está numa situação difícil, porque a gente está mal no mercado. A gente não consegue contratar porque a desculpa é que não tem dinheiro. Até quando que a gente não vai ter dinheiro? E agora a gente não tem como contratar. Por quê? Eu falei para vocês na sexta-feira e detesto esse papel de ser o dono da verdade, porque eu não sou. Não sou dono da verdade nem na minha casa, cara. Mas eu enxergo isso, a gente enxerga isso há muito tempo. E a gente é tolhido, a gente é tratado de uma maneira diferente. Porque é claro que o canal Atenção Vascaínos hoje é um canal que, pro interno do Vasco, é mais um na multidão e tudo bem, como a gente é há muitos anos. Em 2023, 2024, com a SAF, seja lá quem for, a gente fazia jogo e também porque a gente incomoda, cara, porque a gente tá aqui pra falar as verdades. Aí o menino Sérgio Quinto, no final do jogo, pedindo desculpa do jeito que ele falou. Não, Sérgio, você foi brilhante, cara. Como me desculpe, todos nós somos aqui. Porque a gente aqui não tem essa dependência, sério.
E o que eu vejo do Vasco, assim, nos últimos anos, é que muita gente não leva o Vasco a sério. O que eu vejo do Vasco, e principalmente na figura das diretorias anteriores, na figura dessa diretoria, do presidente Pedrinho, da diretoria atual, e principalmente desse grupo de jogadores, é que me parece que eles não levam a sério o Vasco. Porque é muito importante a gente lembrar que esse grupo de jogadores, em sua maioria, foi o mesmo grupo de jogadores que foi humilhado pelo Criciúma em São Januário, foi o mesmo grupo de jogadores que tomou um empate de 3-3 vergonhoso diante do Melgar, foi o mesmo grupo de jogadores que tomou de 6-1 pro Flamengo. Se pegar um pouquinho mais atrás, foi o mesmo grupo de jogadores que foi eliminado pro Nova Iguaçu numa semifinal de Campeonato Carioca. E foi o mesmo grupo de jogadores que acabou tomando de 4-0 pro Puerto Cabello, uma equipe semiprofissional da Venezuela que humilhou o Vasco da Gama. Então, quando eu falo sobre isso, é que não tem mais surpresa, gente. Não é mais surpreendente o Vasco jogar de forma ridícula, ser humilhado dentro de campo, ser um vexame e ser uma chacota. Uma chacota para cada um dos torcedores rivais, seja lá o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo ou todos os times do Brasil. E sabe qual é o pior? E aí vai um recado claro para a diretoria do Vasco. Repito, senhor presidente Pedrinho, diretor de futebol Felipe, Admar que chegou agora, mas está lá também, e todos que fazem parte dessa diretoria. Sabe o que mais apequena um clube na sua história? É quando os rivais nem mesmo ímpeto para zoar eles têm. O que eu vejo de comentários é: eu tô com pena. Eu não consigo nem mais ter força para zoar. Eu tô com pena. Porque o Vasco, presidente Pedrinho, a cada dia que passa, e foi o que eu coloquei na minha crônica, ele tá virando chacota. A cada dia que passa, a cada jogo vergonhoso como esse, que também são protagonizados dentro da sua gestão, não adianta falar de herança maldita, não adianta falar de gestões passadas, porque você já tá há mais de um ano à frente do Vasco da Gama. E só nessa temporada, a gente viu 3 jogos, que pra mim são vexames, como o Melgar, como o Porto Cabedelo, e dessa vez agora, já eliminado, tá, gente? O Vasco tá eliminado. Desculpa, ó, tá vendo aqui, ó, vascaíno de coração, resposta histórica, bandeira do Vasco, camisa especial do Edmundo, minha foto ali, ó, com o desenho que eu ganhei, tudo mais, tudo do Vasco. Sou vascaíno de coração, cara, sou vascaíno desde que eu me entendo por gente. Ser Vasco faz parte da minha personalidade. Como profissional, sou totalmente capacitado para fazer o que for de qualquer clube. Mas tá aqui no meu coração, tá? Eu sou Vasco pra caralho. O Vasco está eliminado. Tá eliminado da Copa Sul-Americana. Porque se a gente for pegar a história do Vasco, você falaria assim: que isso, Pedrosa? Pô, o Vasco já foi o protagonista da virada histórica. O Vasco já conseguiu vitórias maravilhosas. Esse Vasco não existe mais, gente. Desculpa avisar. Esse Vasco que a gente se apaixonou, que a gente como torcedor aprendeu a amar, esse Vasco é o Clube de Regatas Vasco da Gama. O time Vasco, representado pelos jogadores que hoje vestem a camisa do Vasco da Gama, ele não é capaz, nem talvez, de vencer o Independente Del Valle em São Januário. Muito menos conseguir uma classificação que a gente acha que dá, ou que sei lá quem acha que dá. Muito menos. Primeiro, porque, pra quem assistiu aí o SBT Esportes Rio hoje, eu entrei no programa e a primeira coisa que eu falei é: estou pessimista. Tô com medo desse jogo. Tô com medo do que vai acontecer. Eu avisei. Achava que ia ser 5-0? Claro que não. Mas eu não tinha nenhuma esperança de que o Vasco conseguiria uma vitória hoje, jogando lá no Equador, na altitude, contra o Independente Del Valle, que é o líder do campeonato equatoriano, que é uma equipe que só não se classificou na Libertadores por conta de saldo de gols e que tem um projeto esportivo e uma linha de trabalho muito mais coerente do que a do Vasco da Gama. É um time que é muito bem treinado, e é treinado há mais tempo também. É uma equipe forte, com um projeto forte, e que talvez nem tenha tanta torcida, mas o futebol hoje, se você não leva de forma séria e profissional, ele te premia com vergonha, tá? Então, eu já sabia. 5-0, fiquei com 5-0 na cabeça por conta do gol anulado. 4-0. Eu não acredito, de forma alguma, que vai ter alguma mudança na postura desses jogadores e que faça o Vasco, por exemplo, voltar ao caminho do que a gente acredita que seja possível. Porque eu fico muito triste. A gente tá minando
as novas gerações. Essa diretoria, ela tem que ter noção de que ela tá minando as próximas gerações. Ela tem que ter noção que ela tá fazendo o vascaíno deixar de acreditar no Vasco. Ela tem que ter noção que ela tá matando um monte de possíveis torcedores que viriam a daqui a pouco se tornar adolescentes, viriam a se tornar adultos e que continuariam levando o Vasco da Gama no peito com muito orgulho e com muito carinho. Hoje é o Vasco que não consegue mais dar orgulho pro torcedor. Eu não consigo sentir orgulho do Vasco. Você compreende? Eu tenho orgulho de ser vascaíno, mas eu não consigo mais sentir orgulho do Vasco. Eu só sinto vergonha. Quando eu sento pra tomar uma cerveja, quando eu sento pra conversar com alguém, quando eu sento pra trocar uma ideia de futebol, que seja fora do meu trabalho, que eu já falo disso o dia inteiro, eu não consigo ter orgulho do meu time. É muito doido isso. E aí, você imagina, eu que tenho 31 anos, que tenho minha vida completamente estabilizada, formada já, que trabalho com futebol, vivo de futebol, e não tenho mais orgulho de falar do meu time. E olha que eu já vi coisas boas. Vi Copa do Brasil, vi grandes times, vi grandes ídolos. Nasci ainda num século onde o Vasco era muito forte. Meu pai me passou todo esse amor. A criança que tem 5, 10, 15 anos, cara, só na loucura mesmo.